1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. A seguir, nós vamos estar lendo alguns versículos da Palavra de Deus que tem muito ensinamento para a nossa vida. Se os irmãos encontraram, confirme dizendo amém. Amém. Vamos lembrar ainda que trouxemos a ceia para alguns irmãos que na virada do ano, por motivo de trabalho, por motivo de doença, não puderam estar aqui conosco. Então nos procure no final do culto. Estaremos servindo a Santa Ceia para estes irmãos. Vamos ler. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E achem estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Tome assento. Vamos estar falando acerca desta palavra de ensinamento que o apóstolo Pedro, ele deixou registrado para nós. Nós observamos vários pontos importantes aqui, onde o apóstolo Pedro, um homem que no começo deu bastante trabalho para Jesus, né? Aleluia, Jesus. Amém? O discípulo que no início da sua jornada de fé, ele deu bastante trabalho para Jesus. Ele era inconstante, ele era uma pessoa um pouco vacilante, ele, por falta de noção de certos princípios do mundo espiritual, por várias vezes ele fracassou, e Jesus estendeu a mão e levantou Pedro de novo. E eu penso que seria de nós, se nos primeiros fracassos da nossa vida de fé, Jesus tivesse nos desprezado. E Jesus mostra, através do cuidado que demonstrou com Pedro, de que ele não desiste do ser humano. Ele dá oportunidades para que o ser humano se levante quando lhe cai. E nós vemos aqui já o Pedro amadurecido, calejado do trabalho, aprendeu muito com o sofrimento, com a perseguição, e nós vemos que não é um homem desanimado.
Mas nas palavras que Pedro registra aqui, nós vemos Pedro reanimando, fortalecendo, animando a igreja a perseverar. E aqui nesse capítulo de número 4, nós olhamos Pedro ensinando a igreja, ensinando nós, ele dizendo: olha, vocês observem que Jesus, o nosso exemplo, aquele a quem nós devemos olhar para ele, nos espelhar nele, ele padeceu por nós. E ele diz aqui: na carne. Pedro está dizendo: Jesus, enquanto assumiu o corpo humano, ele não teve privilégio físico nenhum, não foi dotado de uma força, de uma saúde descomunal, não. Ele sofreu por nós, ele sofreu com o corpo físico. Ele teve fome, ele teve sede, ele tinha sono, ele se sentia cansado, mas ele padeceu por nós. Ele padeceu enquanto viveu como homem aqui na terra. E Pedro diz: olha, já que Cristo também sofreu, vocês se armem com este pensamento. Aleluia. Tem muitas pessoas que estão se armando com outras coisas. Tem muitas pessoas que estão hoje olhando para o seu líder, né? Até muitas pessoas dizem que são crentes em Jesus, mas eles se autodenominam da igreja do fulano. Eu sou da igreja do Beltrano. E quando eles confessam isso com a boca, eles estão dizendo que o Senhor deles, a quem eles se espelham, em quem eles se armam o pensamento, é o homem fulano de tal. É o homem fulano de tal que abriu tal igreja. Eles já estão determinando com a sua fala, confessando de que eles não estão servindo a Jesus. Mas Pedro diz assim: vocês olhem para Jesus, o nosso exemplo. Olhem aquele que serve para nos exemplar. Olhem para aqueles que é, na verdade, o Senhor das nossas almas. Vejam que Ele sofreu por nós. E vocês se armem com este pensamento. Quando se fala que uma pessoa está armada, ele está armado de alguma coisa. Aquele objeto que se chama arma, ele serve para algo determinado. Se alguém se arma contra o inimigo e investe numa batalha, aquele objeto serve para um combate, tanto para o ataque como para a defesa. E aqui Pedro está dizendo: vocês se armem com o pensamento de que Cristo, nosso maior exemplo, Ele, enquanto esteve nesta terra, Ele sofreu por nós. Ele não sofreu por causa de si mesmo, porque Jesus estava sentado no seu trono de glória. Jesus se despiu da sua glória, renunciou ao seu trono de glória, um lugar de sossego, um lugar de tranquilidade, um lugar em que ele dominava ao lado do Pai, para vir a este mundo sofrer por alguém que era seu inimigo. Aleluia. Então, às vezes, quando nós falamos de sofrer para adquirir alguma coisa por nós, ou sofrer por alguém que ama muito a nós até que pensamos: quem sabe vale a pena sofrer, porque alguém que nos ama vai ser beneficiado. Mas a Bíblia diz que Jesus veio a este mundo, padeceu por nós, sendo nós ainda seus inimigos. Jesus sofreu por alguém que não lhe servia. Jesus sofreu por alguém que não lhe adorava. Ele veio a este mundo abdicando dos seus direitos de Deus, de rei, de governador do universo, para sofrer por alguém que não lhe dava atenção. E Pedro agora chama a igreja e diz: olha, vocês prestem atenção naquilo que eu tenho para dizer. Vocês observem a Cristo, nosso exemplo, que Ele sofreu por alguém que não era nada seu, não era parente seu,
não era amigo seu. E vocês se armem com esse mesmo pensamento. E é natural nós observarmos que hoje as pessoas que pertencem a um determinado credo religioso e tem ali o seu líder, eles se espelham no líder. E quando o seu líder, ele ganhou fama, conquistou alguma coisa através da violência, é normal os seus discípulos, seus seguidores, as pessoas que hoje observam as suas leis também serem violentos, também matarem outras pessoas para conquistar algo, também furtarem para conseguir algo. Mas nós que nos declaramos que somos cristãos, precisamos também termos um comportamento que Cristo teve. Aleluia. Nós não podemos pensar diferente do que Jesus. Nós temos que andar armados, não é com mentira, não é com a violência, não é com o engano, não é pensando que uma influência mundana pode nos trazer benefício na vida espiritual, mas nós temos que estar armados com o pensamento de que Cristo venceu este mundo, sofrendo por amor da humanidade, sofrendo para fazer a vontade daquele que enviou ele a este mundo. Aleluia. Aquele que padeceu já na carne, por amor de Deus, já cessou do pecado. Se arme com o pensamento de que o meu e o teu sofrimento não é por muito tempo. É um sofrimento de pouca duração. Porque quem sofre nesta vida para fazer a vontade do Pai, quando morrer já cessou o seu sofrimento. É isso que o apóstolo Paulo, Pedro, aliás, estava falando. Aquele que sofre por amor de Deus não deve se envergonhar, porque ele está sofrendo por uma causa nobre, ainda que ele seja zombado, ainda que ele seja ridicularizado nesta vida, por causa de que ele está sofrendo por alguém que não merece. Jesus também veio a este mundo sofrer pelos pecadores. E a Bíblia diz que ninguém entendia o porquê que Jesus sofria. O ladrão à sua esquerda zombava de Jesus e dizia: olha, por que você está sofrendo? Se você é tão poderoso, se você é filho de Deus, se liberte desta cruz agora e pare de sofrer. É por isso que a humanidade que nos rodeia, que nos cerca, muitas vezes nos questiona e diz: mas por que você sofre? Eu estava explicando para minha filha outro dia, e dizendo o que é o jejum. Ela perguntou: pai, o que é jejuar? Jejuar é quando a gente sofre por causa de Jesus. É quando a gente deixa de se alimentar, deixa de fazer alguma coisa que a gente teria por direito, por causa da obra do Senhor, por estar na vontade do Senhor, por dar sequência à sua obra na face da terra. Ela já tem curiosidade em saber, coisa que muitos já jovens e adultos esqueceram, de que Jesus nos chamou para uma batalha, e para nós nos armar para vencer a batalha, e para não perder a guerra para o nosso adversário, nós precisamos sofrer na carne. Se você não oferecer o seu corpo para sofrer por amor do Evangelho, a tua alma vai estar sofrendo ataque do diabo, o teu espírito vai estar sendo sufocado pela opressão maligna, porque você não se submete à vontade do Senhor com o teu corpo. E enquanto o sofrimento na carne é passageiro, o sofrimento da tua alma será eterno. Aleluia. Glória a Deus. Pedro ainda diz assim: olha, vocês devem se despertar para uma realidade, que falta pouco tempo na carne. E ele diz: na carne, neste corpo, enquanto eu e você estamos limitados a viver no corpo humano, ele diz assim: falta pouco tempo. No tempo que ainda nos resta, não viva mais segundo o desenfreamento imoral dos homens,
mas viva segundo a vontade de Deus. Olha aqui, está enfatizando duas formas distintas de nós vivermos o resto da nossa vida aqui na terra. Por que resto? Porque já não tem mais muito. Porque o resto? Porque nós já perdemos um pouco. Se você perdeu tempo lá no mundo antes de servir a Jesus, você já perdeu bastante tempo. Porque naquele tempo que você e eu andamos sem Jesus, nós não teremos lucro nenhum na eternidade. E enquanto a Bíblia diz que nós temos que aproveitar o tempo, que é precioso quando nós ocupamos na presença e na vontade de Deus, muitos estão preocupados achando que perdem tempo quando vêm para a casa de Deus. Infelizmente, muitos estão preocupados enquanto estão dentro da casa de Deus, pensando: eu poderia estar aproveitando o tempo em outro lugar. E a Bíblia diz o contrário: você já perdeu tempo quando você perdeu um culto de doutrina, quando você perdeu uma escola dominical, quando você perdeu de chegar cedo na casa de Deus para orar. Você perdeu tempo lá fora. Aleluia. Ele já é muito, já é bastante. Que no tempo passado, quando nós não conhecíamos Jesus, nós fazíamos a vontade da carne. Que tempo perdido. O apóstolo Pedro, quem sabe, se lembrava quanto tempo perdido atrás de peixe, atrás de rede, consertando barco, preocupado com a venda do peixe, preocupado com ganhar dinheiro. Ah, se eu conhecesse o Nazareno antes. Aleluia. E é isso que nós devemos estar preocupados. Perdemos bastante tempo da nossa vida bebendo cachaça, fumando, uns comprando e vendendo droga, outros indo atrás de prazer da carne, gastando dinheiro com jogo, gastando dinheiro para lá e para cá, gastando tempo, gastando a sua saúde em vão. E o apóstolo Pedro diz: já é bastante, já chega. Que no tempo passado da vida nós fazíamos a vontade do mundo, já gastamos muito do nosso tempo, já perdemos bastante. Então no tempo que nos resta, vamos procurar fazer a vontade de Deus, porque quando fazemos a vontade de Deus, às vezes a nossa carne sofre, mas a nossa alma sente alegria, o nosso espírito tem liberdade para adorar a Deus, e nós temos recompensa nessa vida e recompensa na eternidade quando fazemos a vontade de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Pedro diz assim: olha, você não se preocupe, porque as pessoas do mundo, elas acham estranho que vocês não correm mais atrás dela. Que tempo para ter gente correndo atrás de alegria, correndo atrás de descanso, correndo atrás de prazer, querendo aproveitar o mundo, aproveitar o calor, aproveitar o sol, aproveitar um banho na água. São pessoas que andam correndo num desenfreamento de dissolução. Agora todo mundo corre para lá, daqui a pouco todo mundo corre para cá. É um desenfreamento, não tem freio. São pessoas que andam correndo junto com pessoas que vivem em dissolução. E a Bíblia diz que o mundo ao nosso redor, eles falam mal de nós. Quando eles não conseguem nos convencer a andar com eles, então ele diz: você nunca vai dar nada, você está perdendo o teu tempo, você vai se arrepender de servir a Jesus, você vai se arrepender de estar vivendo uma vida de casa para igreja, de igreja para casa, de casa para o trabalho. Eles blasfemam de nós porque eles não sabem, eles não conhecem. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, porque para eles parecem loucura. Mas a Bíblia diz que a loucura de Deus ela é muito mais sábia do que a sabedoria humana, porque Deus conhece
o que está por vir. Deus não conhece somente aquilo que é aparência, mas Deus conhece aquilo que é essência. Deus não conhece apenas aquilo que é algo passageiro, mas Deus conhece a eternidade. Aleluia! Jamais você vai encontrar registrado nas páginas da Bíblia que Deus elogia o comportamento de uma pessoa ímpia, de uma pessoa incrédula, de uma pessoa que não faz a vontade de Deus, mas a Bíblia chama eles de louco. A Bíblia diz que Deus não quer que eles se perca. Deus dá oportunidade para eles se arrependerem, mas se não houver arrependimento, não haverá salvação para eles. Porque a Bíblia diz no versículo 5, ao qual nós vemos que tais pessoas haverão de prestar contas àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. A Bíblia diz que essas pessoas não estão isentas do juízo eterno, mas com toda certeza a Bíblia afirma de que elas haverão de prestar conta da zombaria, da blasfêmia com que eles blasfemam do povo de Deus, porque o povo de Deus faz a vontade de Deus. E a Bíblia diz que não está preparando o juízo, mas já está preparado. Quando Jesus disse: vocês não se preocupem que eu vou preparar um lugar para vós, Jesus também foi preparar um lugar para o ímpio. Jesus foi preparar morada para aqueles que creem em Deus e creem também nele. Na casa do Pai tem muitas moradas, ele foi preparar lugar. E ele disse: eu virei para vós e vos levarei para comigo, porque o meu desejo é que onde eu estiver, vocês estejam também. Em contrapartida, a Bíblia diz que o inferno está preparado para Satanás e seus anjos. E neste mesmo lugar que está preparado para o diabo e seus anjos, todos aqueles que espiritualmente escolheram serem filhos do diabo também serão julgados e lançados no inferno, no mesmo lugar onde estará Satanás e seus anjos. Pedro ainda lembra de que por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. É uma palavra pouco pregada, esta verdade que nós entendemos como uma doutrina, porque vários apóstolos fazem menção desta realidade, de que os mortos que estavam quando Jesus veio a este mundo já estavam condenados, já estavam na eternidade, também foram visitados por Jesus. Quando da morte de Jesus, a Bíblia diz que ele desceu até as partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Versículo 20: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava por eles nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas apenas se salvaram. A Bíblia aqui fala uma realidade de que assim como nos tempos de Noé, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, durou 120 anos em que Noé pregava o arrependimento. A Bíblia diz que o justo Noé foi chamado de um pregador do Antigo Testamento, o pregoeiro da justiça, enquanto preparava a arca. E naquela época os homens também zombavam de Noé. Noé pregava o arrependimento. Noé dizia de um juízo que haveria de vir, e todos os que não estivessem na arca iriam perecer. Aqui o apóstolo Pedro faz menção daquela geração que ouviram a pregação de Noé, mas se mantiveram rebeldes, que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, e Jesus pregou para elas, não como uma oportunidade de que
Jesus quer que haja bastante salvação de pessoas que ainda estão perdidas, que ainda se encontram fora do projeto de salvação. E por isso Jesus insiste com a igreja de que o Evangelho seja pregado, não desta forma como Jesus pregou aos mortos, para que eles estivessem cientes de que o que Noé pregou, o que Noé anunciou, se cumpriu, que foi o dilúvio, e que lhes aguarda agora o juízo eterno, de que eles não têm mais oportunidade, eles não têm mais chance de arrependimento, porque eles morreram no pecado, mas que eles serão julgados segundo as suas obras, para então serem condenados ao fogo eterno. Então eles ouviram a mensagem do Evangelho. Jesus disse a eles com certeza aquilo que o Pai prometeu lá no jardim do Éden, que da descendência da mulher haveria de vir um que esmagaria a cabeça da serpente, e está se cumprindo agora. Eu desci a este mundo, eu fui ao Calvário, eu já morri pela humanidade, estou aqui anunciando a vocês que o projeto da salvação está concluído, que o juízo virá e que lá na terra as pessoas terão oportunidade de salvação. Aleluia. E o apóstolo Pedro faz menção do fim. Ele diz: olha, já está próximo o fim de todas as coisas. O fim vem. Muitos pensam de que agora que a humanidade está no auge da descoberta, que agora que a humanidade está descobrindo a ciência médica, a tecnologia, e parece que a humanidade vai viver mais tempo. Que mentira do diabo! No Salmo que foi lido hoje mesmo, o Salmo 90, Moisés há 4.000 anos atrás já escreveu o Salmo e disse: olha, 70 anos é a idade, é a média de vida do ser humano. Alguns vão até 80 anos, mas o que passa disso é canseira, é enfado. E a humanidade hoje tem a mesma média de vida do que de 4.000 anos passado. Um vive um pouco mais, outro vive um pouco menos, mas a média de vida está aqui estabelecida no manual do Criador, nosso Criador que nos formou. Ele, somente Ele, tem uma palavra confiável na qual nós podemos acreditar. Então nós não podemos esperar que este mundo vai melhorar. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, ainda vai se esfriar. Quer dizer, se hoje está ruim, ainda vai piorar a condição moral do ser humano. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, já está perto o fim de todas as coisas. Já estamos na reta final. E portanto, ele diz: por isso, por causa desta realidade de que o final se aproxima, o que nós vamos fazer? Vamos nos desviar também? Vamos relaxar? Vamos começar a imitar o mundo? Ele diz: portanto, esta palavra portanto quer dizer já que isto é algo que nós não podemos evitar, já que o final está próximo, já que a vinda de Jesus se aproxima, sede sóbrios e vigiai em oração. Três coisas aqui. Ser sóbrio significa não estar embriagado. A palavra sóbrio quer dizer alguém que não está sob o efeito de alguma substância inebriante ou tóxica. Quando que a Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho, porque ele produz contenda, pelo contrário, enchei-vos do Espírito Santo. Está fazendo aqui exatamente um